Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Fala, Ri. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Semanal, onde nós continuamos aqui na meditação no livro de Atos e como tem sido enriquecedor, né? Nós vermos como iniciou a igreja do Senhor Jesus. É isso aí, né, Andressa? Como a gente tem aprendido, né, com os primeiros passos de Paulo ali, falando, ensinando, tudo aquilo que ele aprendeu, Paulo, não, perdão, Pedro, né? Daqui a pouco Paulo vai entrar, agora Pedro. Tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus. É a nossa história, né? Nós agora como filhos de Deus, né? Como fazendo parte da igreja do Senhor Jesus, né? Porque isso é muito importante também que a gente entenda isso. Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos a igreja de Jesus, né? Então aqui contando a história da igreja, né? Nós vemos aqui como a igreja de Jesus começou os seus primeiros passos, contando também a nossa história, nos ensinando, né? Como nós devemos proceder, como deve ser a nossa conduta, como buscar aquilo que o Senhor quer de nós como igreja, né? Sem dúvida. Então na semana passada, né? Voltando ali um pouco, nós vimos ali logo após aquele milagre, né, que Pedro e João fazem ali, que Jesus faz através de Pedro e João, na cura do coxo que estava ali na Porta Formosa, e a gente viu como aquilo instigou uma revolta, né, daqueles que não eram a igreja de Jesus. Instigou a revolta ali do clero, vamos dizer assim, da época, né, das autoridades religiosas ali naquele lugar. E a gente viu como chamou a atenção deles a autoridade com que Pedro estava falando, como eles estavam fazendo. Vimos que eles mandaram prender a Pedro e João, mas isso nos chama muito a atenção, Larry, de como nós não podemos nos acovardar, nós não podemos parar diante das intimidações que acontecem, né, na nossa vida. E sabe, aí, às vezes a gente acha que os levantes de Satanás, as tentações que o inimigo tenta na nossa vida para nos parar, para nos causar medo, de repente vai vir um ser sobrenatural. Não, às vezes é aquela pessoa que está do seu lado todos os dias, que é usado para se levantar contra a vida da gente. Mas assim como a gente viu aqui, Pedro e João não se intimidaram diante daquilo. Aqueles homens haviam sido comissionados por Jesus para falar do Evangelho, para falar de Jesus, assim como eu e você. Então nós não podemos nos acovardar diante dos levantes, diante das perturbações que às vezes vem sobre nós para nos intimidar, para nos fazer desistir daquilo que o Senhor deu para que nós fizéssemos, né? Nos ordenou para que fizéssemos, né? Para que pregássemos evangelhos, para que fôssemos testemunhas, para que falássemos dele, assim como esses homens aqui. E a gente viu Pedro fazer isso, né? Ele pega toda aquela situação ali e ele vai falar de Jesus. E ele falou de uma coisa muito importante aqui, que até a gente não comentou muito na semana passada, que eu acho que eu quer falar bastante hoje, né? Que a gente pode ver nisso como ele não se intimidou. Ele foi falar do Evangelho, foi falar sobre o Jesus que salva. O Jesus que salva. E exatamente, eu vejo, né, esse momento que ele vai falar, entra para falar sobre a salvação a eles, né? Porque naquele momento ali, quem dava a salvação, na ideia deles e naquilo que eles tinham aprendido, era eles que davam a salvação. Era eles que faziam isso, né? Então, realmente, começa a mudar aqui, sabe, André? Começa a mudar aqui porque acontece uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, até tenho um desse muito de falar
né? Eu, por exemplo, recém-convertido, né? Recém-convertido, na minha cabeça, assim, eu ficava pensando, digo, mas vem cá, por quê, né? O que eu tenho que ver com a Eva e com Adão? Sabe, esses caras foram, essa Eva foi lá comer essa maçã e que culpa eu tenho disso? Sabe, André? Então, olha só como que é interessante, né? Eu começando a ler as Escrituras, começando a aprender um pouco sobre as Escrituras, e eu pensava nisso, de, poxa, tio, os caras foram lá, faz tudo isso e nós levamos a culpa, né? Eu digo, poxa, não é possível. E aí, quando eu cheguei e comecei a aprender sobre a salvação, sobre o que Jesus veio fazer, como foi todo o processo, eu digo, opa, agora sim. Agora ele está fazendo, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que somente eu, dependa somente de mim isso, né? Então eu digo, poxa, que maravilha, é só eu, né? Na verdade, se ele me escolher, eu vou ser salvo e acabou, né, Andresa? Que maravilha. Mas eu gostaria que você lesse ali para a gente poder fazer um comentário sobre esse assunto, que é muito interessante. O 12, 11 e 12, vou pegar o 11 é. para a gente ganhar um contexto. Então, acompanha aí conosco Atos, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu acho que esse versículo, na realidade, tem uma importância muito grande, né, André? Porque ele fala exatamente da salvação. Ele fala exatamente daquilo que Deus já fez para nós, né? Está preparado, né? Para que a gente possa voltar para os caminhos, né, André? Para a gente voltar no foco, realmente. Né? Que coisa maravilhosa. Ele começou a falar isso para eles. E como eu disse, eles vendiam esse tipo de coisa. Era eles que vendiam. Né? Porque você aprontava, fazia os teus pecados e tal, tu levava o teu carneiro lá e resolvia o problema. Né, Andressa? Então agora não. Agora Pedro começa a falar que não, o negócio é o seguinte, ele veio para trazer para vocês. Quer dizer, agora nós vamos mostrar para vocês o que significa isso na verdade. Então é isso que eu acho lindo em tudo isso, sabe, Inês? Por que Jesus veio, né? Por claro, que aquele que eles crucificaram? E a salvação em si, assim, é uma palavra muito ampla, né, Andressa? Ela é muito grande, muito extensa. Ela para ser compreendido entre nós temos que estudar muito, aprender muito sobre tudo isso, não é verdade? E Deus mostrou isso para nós. Agora, o que é, né? A salvação... Como que eu consigo entender, por exemplo, que eu sou até uma pessoa salva? Esse dia eu fiquei me perguntando, né? Não sei se teve alguém que me perguntou alguma coisa a respeito disso, assim, como é que eu sei e tal? Olha... Como eu sei se eu sou né? salvo? Como é que eu sei que eu sou salvo? Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te testificar, né? Mas eu que estou de fora, eu consigo entender. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a Bíblia fala sobre a salvação, você tem que ter fé, né? Se você é uma pessoa que você tem fé... Pô, já está no caminho certo, né, Andressa? Fé em quê? Fé em quê? Não, fé no Criador, fé em Cristo, né? Então, começa por aí. Você se arrependeu? É um outro ponto, né? Então, existem algumas coisas que nós vamos vendo no decorrer, né? A nossa conversão, como é que foi a nossa conversão? A Bíblia fala, né, Andressa? A fé, por exemplo, lá em Hebreus 11:1, fala sobre a fé, né? Sobre o arrependimento também, Mateus 3:2 e Mateus 21:20 também fala sobre arrependimento, né? Então a gente começa a ver, poxa, será que eu sou? Eu sou um cara arrependido? Eu me arrependo realmente? Quando eu apronto alguma coisa, eu me arrependo? Ou eu simplesmente fico com medo da consequência daquilo que eu fiz e não realmente um arrependimento? Não, me arrependo... Senhor, eu me arrependo. Eu fiz foi com o Senhor. Perdão, Andressa, mas eu fiz com o Senhor. Entendeu? Então são várias coisas que nós temos que aprender. E vamos vendo, nós vamos devagarinho no processo todo daquilo tudo que Cristo fez por nós, né? Depois vem Andressa, da conversão, vem a regeneração. Está lá comentada em Jó 3:3, tá? Em João 3:3, né? Perdão. Em João 3:3.
Santificação, nós estamos nos santificando? Processo de Nós estamos santificação. buscando a santificação, né? Nós somos justificados? Meu Deus, tem tanta coisa para nós aprendermos, né? Como é que a gente pode entender isso assim de uma forma bem prática, né? Para respondermos essa pergunta que muitas vezes a gente mesmo faz. Como é que a gente sabe que é salvo, né? Que o Larry está dizendo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa fé, que foi o primeiro ponto que o Larry colocou aí, é algo que o Espírito Santo de Deus ele traz em nós, né? Essa fé em quem é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é aquele que nos criou. Então o Espírito Santo traz essa fé. A palavra de Deus diz que a fé não é nossa, né? A fé é dom de Deus, não é algo nosso, é dom de Deus. Então Deus coloca em nós essa fé nele, né? Não é fé para eu ter alguma coisa, é a fé na pessoa do Senhor, né? É saber que Ele é Deus. E o Espírito Santo, ele nos convence de quê? Aquilo que ele estava falando, o que eu tenho a ver com Adão e Eva, que fizeram lá, né? Nos convence da nossa natureza pecadora, de que todos nascemos pecadores, né? Como diz o texto, necessitamos da graça de Deus. Todos nós nascemos separados de Deus, carregados de pecado. A nossa natureza é má e perversa. Todos nós nascemos assim, toda a humanidade nasce assim. É por isso que nós precisamos, nós necessitamos que Jesus venha nos salvar e nos reconcilie com o Pai, qual nós fomos separados por conta do pecado. Isso é o arrependimento, essa convicção de pecado, essa convicção do quanto nós estamos longe de Deus, do quanto nós não somos capazes de fazer nada para mudar isso, que é só o Espírito Santo que vai fazer isso em nós, é que vai gerar em nós um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno é aquele que faz você mudar de direção, né? Eu estou indo para o norte e eu me arrependo e eu vou para o sul. Aquilo vai mudar a direção da minha vida. Então, um arrependimento genuíno, ele vai trazendo essa transformação. E aí vem a nossa conversão, nós nascemos de novo, aquilo que João 3,3 vai falar, né? Nós precisamos, importa nascer de novo, nós precisamos nascer da água e do Espírito. E a partir do momento em que nós nascemos de novo, somos regenerados, recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós iniciamos um processo de santificação. O que é um processo de santificação? Você ser santinho, bonzinho, bonitinho? Não, o processo de santificação é nós nos tornarmos parecidos com Jesus. Qual é o propósito de Deus quando nos criou? Ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, é isso que a Bíblia diz. Então, nesse processo que todos nós vivemos e vamos continuar vivendo nesse lado de cada eternidade, nós estamos aprendendo, Deus está nos ensinando, Deus nos está nos moldando para que cada dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. É isso que Pedro está me ensinando aqui para eles, né? Isso que Pedro, diante de todas as ameaças que ele tinha sofrido, ele continuou falando, ele continuou mostrando isso aqui. Então, essas são as coisas que você tem que olhar. Eu sou salvo, eu sou alguém que crê nesse Deus, eu sei quem Deus é. Eu fui confrontada com o meu pecado, porque é isso que o Evangelho primeiramente faz em nós, ele nos confronta, né? Nós somos confrontados com o nosso pecado. Isso mudou a minha vida, eu nasci de novo. Hoje eu recebi um novo coração do Pai, como a gente canta, né? Recebi um novo coração do Pai. O Espírito Santo faz morada em mim. Então hoje a minha vida é uma busca. Como esse processo de santificação se dá, né, Larry? Como Deus trabalha em mim para eu ser semelhante a Jesus? Dia a dia ele vai mudando as coisas assim magicamente? Não, é a leitura da palavra, é o seu tempo de oração, é a sua comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos. Na comunhão, muitas coisas são trabalhadas na nossa vida. É na comunhão uns com os outros, é na comunhão do corpo de Cristo, nos relacionamentos. É a comunhão do corpo de Cristo, da igreja de Jesus que nós estamos falando aqui. É nessa comunhão que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós. Veja bem, se nós formos olhar para os dons do Espírito Santo, né, Larry? Paciência, amor, longanimidade. Para que a gente precisa de tudo isso? Eu não preciso de paciência para lidar comigo. Comigo eu sou extremamente paciente, mas eu preciso de paciência para lidar com o meu próximo.
Então é na comunhão que essas coisas vão sendo lapidadas, que a nossa vida vai sendo transformada. Então nós precisamos sim uns dos outros. É nesse lugar de união, de comunhão da igreja que eu vou sendo semelhante a Jesus, que Deus vai trabalhando o meu caráter. É assim. Então, Andressa, alguns desses como é que eu vou dizer assim? Eu acho que algumas dessas coisinhas dá pra gente entender, né? O que está acontecendo com a gente, a transformação que está acontecendo na nossa vida. O cristão, gente, ele melhora no dia a dia, né, Andressa? Ele melhora aprendendo, ele melhora no relacionamento, ele melhora lendo a palavra, né? Ele melhora na revelação do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele vai melhorando dia a dia. Agora, se você foi lá na frente, se você aceitou Jesus, aquela história toda, e não mudou em nada, alguma coisa está errada, né? Então é um processo, é todo um processo de santificação. Santificação. Essa é uma transformação, né? A gente sempre costuma dizer assim, que as coisas grosseiras, quando o Senhor nos encontra, quando nós somos achados pelo Senhor, tem coisas grosseiras que rapidamente se vão, mas todas as outras demais coisas é um processo, é uma vida, muitas vezes, né? Por isso a nossa oração tem que ser sempre: Espírito Santo, me convence do meu pecado, me convence daquilo que eu preciso ser transformado, para que eu consiga olhar aquilo dentro de mim e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor venha mudar isso na minha vida, essa minha maneira de agir, de falar, de pensar, né? Seja lá o que for aí na sua vida, na minha vida. Reconhecermos, né? Essa fé também, ela nos faz reconhecer quem nós somos, o quão pequeno nós somos, e não somos capazes de nada sem o Espírito Santo, sem que Jesus haja na nossa vida. É aí que Pedro começou a fazer um novo trabalho, né, André? Por isso que a gente quis voltar um pouquinho nesse texto aqui, porque é muito importante falar sobre isso, né? Não somente sobre a ousadia desses dois aqui frente à ameaça que eles estavam recebendo, mas o quanto eles não deixaram de falar, né? A gente comentou na semana passada que eles com certeza eles tinham ciência de que aquilo que aconteceu com Jesus, a mesma maldade, vamos dizer assim, que cometeram com Jesus ali, embora isso fosse o plano de Deus, mas aquilo poderia acontecer, ou eles podiam tentar contra a vida deles também, mas isso não pode nos acovardar de maneira alguma. É isso mesmo. Isso aí? Independente daquilo que façam com a gente, nós temos que falar e levar aquilo que nós aprendemos. Independente se vai nos agradar ou não, se vai ser desconfortável, ou não, é obedecer, né? Obedecer. E não tem como, você falou isso semana passada, né? Não tem como nós não falarmos. Quando nós somos transformados pelo Senhor, não tem como nós não queremos falar sobre isso, né? Você falou muito sobre testemunho, né, Larry? Da importância da gente testemunhar as coisas que Deus faz na nossa vida. Isso tem que ser, essa alegria de falarmos de onde Deus nos tirou, daquilo que Ele faz por nós todos os dias, ela tem que ser muito maior do que qualquer intimidação na nossa vida. É isso mesmo. E nós vamos ver que logo para frente agora, nós lemos inclusive a semana passada, eles intimidaram eles. Sim. Eles intimidaram Pedro, eles intimidaram João, né? Pedindo para eles, em primeiro lugar, para que eles não falassem. Que eles não falassem, né? Então, isso tudo acontece conosco em todos os lugares, gente. As pessoas intimidam a gente, né? Intimidam a gente. Não vamos falar ali naquele lugar ali, se nós falarmos de Deus e tal, o pessoal, o cara se irrita lá, o fulano não gosta, ou coisa parecida. Isso acontece todos os dias, né? Mas eles não se intimidaram, porque eles sabiam em quem eles criam. E olha só, agora a gente vai ver então, já que a gente voltou aqui, agora nós vamos lá para frente, porque a gente já leu todos esses versos aqui na semana passada. Então vamos lá no 23 para você ver os passos que essas pessoas... quando a gente está dizendo aqui que eles não se intimidaram, eles não tiveram medo, eles foram, não significa que foi fácil, né? Mas olha a atitude, como eles fizeram para se manter firmes ali, né? Vamos lá, vou ler o 23 pra gente, tá? Uma vez soltos... 22, André. 22? É o rapaz... Tá. Ora, o homem em quem tinha sido operado um milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Quer falar alguma coisa sobre isso? Quero, porque é muito importante até você ler o 23, a gente leu.
E eu prometi a semana passada que eu ia falar Sim, um pouco sobre isso, né? Sobre o fato aqui do Lucas falar esse detalhe do homem que ele tinha 40 anos, né? Ele lá, no relato ali, ele já fala que ele nasceu assim, né? Que ele tinha 40 anos. Olha só, o Lucas, na verdade, sempre ele dá esses pontos. É uma coisa muito interessante, Andressa. Ele fala o local, o momento, né? Ele dá algumas datas, né? Em todos, se a gente vai lendo, a gente vai compreendendo bastante coisa assim. Uhum. Mas por que, né? Os 40 anos? E aí eu comecei a ver várias coisas importantes que aconteceram aqui. Porque como Jesus é tão perfeito, gente, a perfeição de Jesus, é que assim, ó, eu quando leio, quando eu aprendo, eu digo, meu Deus do céu, me ajuda, né, a ser assim, a ter esse entendimento. Ó, Jesus fez vários milagres, mas esse milagre especificamente com esse homem, Andressa, ele tem uma particularidade. Esse menino, ele era dali, ele nasceu daquele jeito, ele era de nascença. Ele convivia ali, quer dizer, ele nasceu em Jerusalém, ele convivia ali, e ele já tinha 40 anos, gente, sabe? Gente, seguramente das pessoas que iam ao templo, Andresa, não tinha quem não o conhecia. Você está entendendo? Não tinha visto Olha a esse riqueza homem, né? dessa história. Olha como Jesus foi tão bom para Pedro e para João, sabe? Não tinha ninguém, gente. Eles sabiam, eles conheciam. Não existiria assim, ó, qualquer outra coisa. O Lázaro, por exemplo. Quantas pessoas viram o Lázaro morto? Né? Não tem relatos assim, ó, não, toda a cidade, todo Jerusalém viu, não. Todos os outros, se você olhar para trás, sabe? Não, mas esse aqui não. Esse aqui era uma situação específica que um homem que tinha 40 anos, que já tinha nascido daquele jeito e que estava na porta do templo. Ou seja, seguramente todos que frequentavam, que iam e vinham, oravam, conheciam ele. Então, ele foi a pessoa perfeita para receber esse milagre. Tornou entendeu? Aquela situação irrefutável. Exatamente, não tinha como. Eles, tanto é que agora nós vamos vendo para frente o que vai acontecer, não tinha como eles dizer, não, mas olha, vocês trouxeram aí, tal, assim, essa. Não, ele tinha 40 anos, né? Ele fazia tudo ali, entendeu? Então não tem. Aí é o tipo daquela situação que praticamente todos conheciam. Né? Às vezes você vê um milagre, então, mas você viu aquele milagre ali, mas você não conhecia a pessoa, então você não sabe. Né? Claro que as pessoas que estão em rodas, as pessoas que convivem e tal, mas nesse caso aqui, gente, não tinha dúvida nenhuma. Tinha como falar. Né? Já fazia 40 anos que esse homem era conhecido em todo aquele lugar ali. Sim. Entendeu? Vou ler o 23 pra gente então. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos que lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Olha só então, diante daquela situação, a ameaça que eles receberam, depois de terem sido presos, depois de disserem que eles não poderiam mais falar de Jesus, o que eles fazem? Eles vão lá, vão procurar os outros irmãos. Então, a gente vai vendo aqui como a igreja, ela cresce quando ela está sendo pressionada, né? Com as situações difíceis. A igreja de Jesus sempre cresceu quando ela passou por situações difíceis. A igreja, a comunhão com as pessoas, com o corpo, a comunhão do corpo de Cristo, ela é um recurso que Deus providenciou. Nós precisamos de Deus, mas nós também precisamos de pessoas. Nós não vem com essa conversa de que a gente não precisa estar em um lugar reunido com a igreja de Jesus. Sim, nós precisamos de pessoas. Jesus, no seu momento de maior agonia no Getsemane, ele chama pessoas para estar com ele. Não foram. E há momentos na nossa vida que a gente vai chamar, então, vai chamar e a gente vai ficar sozinho, vai acontecer. Mas isso não tira a necessidade que nós temos, sim, de outras pessoas. Deus nos fez seres relacionais e nós precisamos, sim, um do outro. Nós precisamos do irmão. E tanto a gente tem que saber que nós precisamos do outro, como a gente precisa ter na nossa mente que o outro precisa de nós.
Não podemos nunca nos esquecer. Às vezes a gente olha só pelo fato, eu preciso de alguém, né? É um momento que eu precisava tanto que esse irmão me desse uma atenção, que essa irmã me desse. Mas pensa também que o outro precisa de você. Você tem sido apoio para o outro, você tem sido o suporte, o sustento de outras pessoas, né? E assim, Andressa, aqui a gente aprende também muito isso, né? Dividir com os irmãos aquilo que está acontecendo com a gente, né? Aquilo que está acontecendo, os apertões que a gente anda tomando, não é verdade? Foi exatamente isso, né? Eles vieram para contar para eles. E olha a resposta. E olha o que eles fizeram. Olha o que aconteceu. Como eles fizeram. Às vezes, até antes de eu ler o texto, às vezes Deus usa o nosso irmão, as pessoas da nossa comunhão, para lembrar a gente de algo que a gente já sabe, mas que a hora que você está passando por aquele momento tão difícil, às vezes a dor está tão grande, às vezes a situação está tão sufocante, que você precisa só que o irmão venha e fale assim, calma, Jesus está no controle, Deus é soberano. E aí parece que aquilo que você tinha esquecido, aquilo te dá um fôlego novo, né? É verdade, meu irmão, é isso que eu preciso. Sabe? Às vezes a gente espera um sobrenatural. Às vezes aquele irmão vai só trazer à nossa memória aquilo que a dor, que o sufoco sufocou, realmente. Né? Então, essa é a necessidade. E aí vamos ver aqui como é que essas pessoas que Pedro e João procuraram aqui, essa igreja, como é que eles receberam essa notícia do que tinha acontecido. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Veja bem, então, que essa igreja, ela não põe medo neles, né? Ela podia dizer, saiam daí, se escondam, eles vão prender vocês de novo, vão matá-los. Não, ela se une em oração, né? Ela não traz medo, eles trazem um renovo para eles. Vamos orar, vamos estar juntos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela busca o Deus Todo-Poderoso. Então eles começam em oração recitando a palavra de Deus. Eles começam em oração dizendo quem Deus é, falando da soberania de Deus, né, Larry? E aí eles colocam, né? Quem é que se levantou contra eles? Que foram só os poderosos mesmo, né? Que se levantaram contra eles. Mas eles sabiam já, gente. Eles sabiam que eles clamaram a Deus que é aquilo que nós devemos fazer. Clamamos a Deus, ó Senhor amado, és poderoso, Pai. Sim. Nós sabemos. Ora, estão levantando lá contra o teu ungido. A gente vê que essa primeira perseguição que a igreja de Jesus está sofrendo aqui, como que a igreja vai para resolver essa situação? Como é que ela vai buscar? Reunião de oração. Reunião de oração. Já entraram em oração, já foram para reunião de oração. Então, o melhor método da gente enfrentar as dificuldades, as oposições. Verdade. Foi, e sempre será a oração. Sempre vai ser assim. A oração. E a oração do corpo de Cristo, unânimes, né? Como o texto está dizendo aqui. Nossa. Então, a ação desses discípulos não foi nem de ira, nem de desespero, né? Nem de vingança, né? Mas foi buscar em oração. Isso é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá então? Vou ler o 27 aqui para nós então. Olha só. Porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Larry, isso aqui chama muito a minha atenção, porque essa igreja, ela se reúne, ela fala do senhorio de Deus, ela fala de que tudo aquilo que aconteceu lá com Jesus já estava predeterminado pelo Senhor,
E essa igreja, diante daquela situação difícil, perigosa, de ameaça, ela não pede que Deus os livre daquilo. Interessante isso, né? Né? Olha a oração que eles fizeram. Eles pediram para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Quantas vezes nós, diante de situações difíceis, diante de situações de confronto, de dor, de medo, de angústia, a nossa primeira oração a Deus é: livra-nos disso. Mas me assim, tira né, dessa Andressa, situação, não me faça sofrer. É normal do homem fazer isso, né? É normal do homem fazer isso. Agora, que coisa linda que nós aprendemos aqui com eles falando, né, Andressa? Como você falou, né? Eles não pediram para Deus tirar, e sim para que ele firmasse mesmo. Ó, nós estamos aqui para ser usado. Essa deve ser a nossa posição diante de uma situação difícil. Ao invés de irmos a Deus para nos livrar do desconforto, da dor, da tristeza, da agonia, nós devemos ir diante de Deus e perguntar: Senhor, como devemos nos mover diante dessa situação? Sempre nos lembrando que o nosso propósito nessa vida é glorificar o nome de Deus. E nas situações difíceis não é diferente. É: Deus, como eu posso agir para que o seu nome seja glorificado nessa situação difícil? E olha só o 31, Andressa, por favor. Vou ler o 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Olha só, que coisa maravilhosa. Aí essa igreja, pensa, o Espírito Santo desce ali de novo, faz um Pentecoste de novo. Exatamente. É o que realmente nós devemos fazer, gente. Tá aqui a prova, mostrando para nós, né? Eles fizeram o quê? Eles falaram, oraram, pediram, mostraram, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo, sabe? Na nossa oração, nós temos que ser... Deus eu sei que Ele já sabe tudo aquilo e tal, mas eles oraram e mostraram aqueles que estavam ameaçando eles, né? Mostraram o que eles queriam, não pediram para Deus tirar, e o que Deus fez? Derramou o Espírito Santo de novo. Vamos lá, pessoal, vocês querem? Né? É isso aí, a nossa oração diante das situações difíceis é essa, que o Senhor nos ajude com os nossos pés, que às vezes são muito vacilantes, com os nossos joelhos trôpegos, que o Senhor nos fortaleça. Essa deve ser a nossa oração. Meu Deus, que bom. Gente, pena que está chegando o nosso horário. Nós queremos agradecer pela vida de cada um de vocês que estão com a gente. Se preparem, nós temos coisas muito boas para aprender cada dia mais. Senhor, tem muito Espero mais que vocês tenham gostado, e eu gostaria de pedir para vocês: anotem aí, vamos conversando, vamos sempre, quando vocês precisarem qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, né, Andressa? Escrevam aí que a gente está acompanhando, tá? Apesar desse vídeo ficar gravado, mas a gente está acompanhando sempre. Então, se precisarem, é só falar. Não é verdade? A gente vai, até antes de você orar, Larry, a vizinha, né, a gente vai tirar um tempinho aqui de descanso das gravações, né? Não de estudo da palavra, que você também faça isso, não descanse de editar na palavra de Deus, porque isso não cansa, né? Isso só nos enriquece. Então, durante o mês de julho, nós não vamos ter os nossos vídeos aí lançados toda semana na quarta-feira, mas em agosto nós voltamos com toda a força ali, com conteúdos já preparadinhos aqui, que nós vamos continuar meditando. Mas aproveite esse tempo, tem vários outros vídeos aqui no canal, né? Olhe lá, temos todo o estudo completo no livro de Gênesis, tem a carta ali aos Colossenses, tem vários outros estudos ali. Medite na palavra de Deus, faça disso um momento especial no seu dia, uma fonte de alimentação para você. Isso faz parte da santificação, é assim que nós vamos crescer como igreja, como filhos de Deus. É verdade. Eu gostaria de orar, né? Coloque a sua mão no coração, agradeça a Deus por esse tempo. Nós queremos, Pai, te dar graças, Senhor Deus. Jesus. Realmente por esse tempo que o Senhor tem estado conosco. Amém. E tem nos colocado todos os dias, Pai, colocando direção, entendimento e sabedoria para que nós possamos levar a Tua palavra aonde quer que seja, Pai. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um daqueles que estão ouvindo, escutando, daqueles que têm aprendido com a gente, Pai. Que o Senhor esteja à frente, Pai, abençoando
cada um deles, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te agradecemos pela sala, te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós te agradecemos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Nunca se esqueça que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos lembra das coisas de Deus, né? Então, se você não tiver do que ele te lembrar, você não vai ter alimento. Então, é muito importante que você permaneça meditando na palavra de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus. E o Espírito Santo, qualquer situação que você passar, ele vai trazer à sua memória aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já conheceu de Deus. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui. Vem para a sala.